Bom dia novamente. Por que novamente? Porque gravamos, colocamos ao vivo e por algum motivo a live foi cortada no meio. Então eu estou aqui regravando para que o assunto não fique pela metade. Então, bem-vindo a todos aqueles que estão chegando, aqueles que viram parte da live ou que estão esperando essa live, né, que iria se iniciar às 10 horas e por que que de repente não está ao vivo, né? Ou por que que o vídeo não está lá à disposição ainda? Justamente por causa disso, porque houve uma falha técnica que eu não sei explicar o porquê, o que que aconteceu, mas é importante, estamos aqui novamente para retomar. E a vida é exatamente isso. O que não está dando certo, eu paro, olho e refaço para que até que isso fique realmente de maneira sustentável, que tem a ver justamente com o nosso tema, que é sobre as nossas bases, como estão as suas bases. Mas antes disso, quero desejar as boas-vindas a todos aqueles que chegaram. Se você ainda não assistiu as outras duas lives, entre no nosso canal no YouTube. Lá tem os dois primeiros dias, um falando exatamente sobre daquilo que você anda criando na sua vida. Você cria dias de sol ou dias de tempestades. Então, esse é o nosso primeiro dia. O segundo dia vai falar sobre a crucificação das nossas crenças limitantes para que a minha vida abundante ressurja e surja na minha vida. Bem-vinda, Mayara. Então, por isso que é necessário você olhar as outras duas para que haja uma compreensão, porque uma vai interligando na outra, até trazer uma compreensão bem ampla, bem expansiva. O objetivo dessas lives, elas vêm de forma a partilhar e fazer com que as pessoas entendam algumas crenças e algumas coisas, algumas decisões que elas têm tomado que têm roubado a felicidade delas. No final de todas elas, nós teremos um e-book para quem for fiel aí a todas elas e fizer aquilo que vai ser pedido lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar nos comentários, vou deixar lá na descrição do vídeo também. Você que quer participar e saber como faz para ganhar esse e-book, é um e-book chamado Resolvi Ser Feliz. E é lá eu partilho técnicas que nós trazemos aqui e testemunhos de tudo aquilo que foi aplicado nos meus pacientes nesses anos todos e como que eles conseguiram reencontrar a felicidade, porque a felicidade está dentro de nós. E aí, quando nós entendemos isso e descobrimos aonde é que ela está, nós podemos ir visitá-la e chamá-la a estar conosco diariamente. E esse é o objetivo dessas lives. Então, entra aí no grupo e você vai ter todas as informações de como receber no final esse e-book completo. Bom, vamos lá. Sobre o nosso tema de hoje, então, sobre as nossas bases. Nós fomos educados e criados para valorizar, na verdade, as aparências. Né? Nos chama a atenção grandes casas, casas lindas, bolos estruturados de 3, de 5 andares. E aí fica a pergunta: toda essa beleza está estruturada no quê? O que, que segura isso tudo? E aí que está o segredo de hoje, o nosso tema de hoje. Que base que é essa? Que, que alicerce que é esse? Que estrutura é essa que permite que aquilo tudo fique em pé? Quando eu olho para uma pessoa, para um cliente, para um paciente, para um amigo, né, e ele está diante de mim, ele tem uma base. Na verdade, todos nós temos várias bases. Nós vamos trazer aqui pelo menos três. E aí, cada uma dessas bases vão ser responsáveis por uma coisa que vai fazer com que estejamos em pé ou não. Em pé em todos os sentidos, em pé fisicamente, em pé na psique, a nível espiritual. Então, se uma dessas bases está trincada, está falha, está com material poroso ou com defeito de fabricação, se ela não for substituída, se ela não for revista, a casa inteira cai. Tanto é que, já dizia Jesus, né, hoje dia de Páscoa, dia de ressurreição, se for para construir a sua casa, que seja construída na rocha. Ou seja, a base tem que ser forte, tem que ser consistente. E aí vem a seguinte pergunta para nós: como que está as minhas bases? Como estão as suas bases? Coloque aí nos comentários. Sua base física, biológica, como que ela está? Ela está saudável? 100% saudável? Tem tido inflamações?
tem tido alergias, problemas de dores, problemas de inflamações. Tudo isso, na verdade, nada mais é do que o corpo gritando socorro. As doenças, as enfermidades, nada mais são do que sinalizadores de que algo está errado e deve ser olhado. Então, não é como castigo, mas apenas para dizer assim: olha essa base sua, porque daqui a pouco nós vamos parar. Daqui a pouco a coisa vai ruir e a coisa vai ficar feia. Então, a pergunta primeira é essa: nós temos mais de 50 trilhões de células no nosso corpo, cada um com uma capacidade, com uma função, trabalham em conjunto, e quando não trabalham de maneira harmônica, de maneira saudável, todo o resto vai perecendo. É como se um tijolinho começasse a ruir, outro tijolo começasse a ruir do lado, e a estrutura vai ficando pesada até toda uma parte da casa desmoronar, senão a casa inteira. Dentre essas enfermidades, dentre essas coisas físicas que podem acontecer, elas podem ter por trás uma base emocional adoecida. É uma segunda base, a base psíquica, onde toda a nossa parte mental, nossa psique, nosso consciente, nosso raciocínio lógico, como o nosso inconsciente, tudo aquilo que eu guardo de memórias, o jeito que foram registradas essas memórias, o que vão fazer com que essa casa possa permanecer em pé ou não. Tanto uma base mental, psíquica adoecida pode interferir numa base física, biológica, como uma base biológica adoecida pode prejudicar uma parte psíquica. Kleber, e quando as duas estão ruins? Então é necessário parar urgentemente e olhar. São essas duas bases apenas? Não, temos muitas outras. Mas mais uma base que eu queria chamar a atenção é a base espiritual. Que quando o eu superior, o todo, Deus, dê o nome que você quiser, vem selar todas as outras bases. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. As bases, quem constrói, as duas primeiras, sou eu. É minha responsabilidade. Quando Jesus fala assim, pegue sua cruz e siga-me, é a sua cruz, é sua responsabilidade tomar conta dessa cruz e levá-la e transformá-la num passo que te leve à ressurreição. Quantas vezes nós queremos ir para uma igreja ou para uma espiritualidade como fuga, esperando que esse ser superior, essa espiritualidade resolva coisas que são minhas. Então é aquela pessoa que tem uma alimentação ruim, voltou o vídeo. Sim, voltou, pessoal. Dão ok. A internet hoje está oscilando. Não sei por que cargas d'água, mas acho que voltou, né? Alguém me dá um retorno aí, por gentileza, para saber se a gente pode continuar aqui ou não. Mas eu acredito que sim, eu acredito que tenha continuado. Voltou, ótimo, obrigado, viu, Mayara? Da outra vez foi assim que eu perdi o vídeo. Eu não percebi e caiu a live. Mas continuando então. Se a minha base não for de autorresponsabilidade minha e eu terceirizo ela, é porque é mais fácil. Quando eu entro numa depressão ou numa síndrome de pânico ou numa crise de ansiedade, eu querer que Deus cure, é óbvio que Deus pode qualquer coisa, mas até que ponto eu mesmo criei essa doença? Porque tem coisas que são de responsabilidade nossa. E é isso que eu quero chamar a atenção de cada um que está aqui hoje. Base saudável física, base saudável psíquica podem fazer com que eu tenha uma espiritualidade saudável. Tirando isso, a espiritualidade também vai ser doentia. É quando cria-se um fanatismo, é quando se cria uma distorção das coisas, é quando se cria uma fuga para que eu não tenha que me autorresponsabilizar pelas mudanças que eu devo fazer. Porque não é fácil você olhar para as suas limitações e para a base que você criou e às vezes não gostando daquilo,
ter que mexer com isso, porque dá trabalho. E muitas vezes as pessoas não querem ter trabalho, ou que tem pressa no resultado. Nós falamos isso na live passada. Não tem como se plantar uma semente e querer que instantaneamente ela cresça e tenha frutos. Vai se levar um tempo. Para isso é necessário resiliência e paciência. Então, olhe para a sua base e você vai saber exatamente como que está a sua vida. Pessoas que caem de maneira repetida nos mesmos erros, quer dizer que a base está fraca. Então, eu não posso errar? Lógico, todos nós erramos, todos nós falhamos. O problema não está no falhar. O problema está nessa repetição de falhas. Quer dizer que a base onde eu estou estruturando aquelas decisões está fraca, porosa, e vai fazer com que caia. E aí, quanto mais bases falhas eu tenho, mais repetições eu vou ter. E é por isso que eu tenho que ter a coragem de olhar para elas. Pessoas com bases fracas vão dar sobrecarga para outros. Todas as pessoas que convivem conosco, que vivem caindo em repetição, vivem caindo em enfermidades, vivem caindo em problemas psíquicos, é porque a base não está boa. E aí o que acontece? Às vezes ela terceiriza isso para outra pessoa. E aí o que acontece? A outra pessoa tem que criar uma sobrecarga, porque tem que manter a sua base boa e ajudar as outras. Você quer ajudar pessoas? Cuide da sua base. As mães e os pais que abrem mão das suas bases para cuidar dos filhos, chega uma hora que rui tudo, rui a família inteira. Por quê? Porque não está aí a solução. A solução está em olhar para a sua base. Isso não é egoísmo. Pelo contrário, isso é amor. Quando eu me amo e cuido da minha base, automaticamente já não estou sendo sobrecarga para os outros. E aí vem a pergunta: você tem sido uma base sólida da qual os outros podem usar como apoio, ou você tem sobrecarregado outras pessoas? Então vem esse questionamento. Kleber, ok, como que eu faço então para olhar para a minha base e fazer algo de maneira efetiva a ponto que ela não rua, né? não caia, não esfarele? Muito simples e ao mesmo tempo não. A primeira base, a base biológica, a base física, eu devo olhar para ela primeiramente e ver o que eu estou fazendo para ajudá-la. A nível de alimentação, a nível de hábitos, mas eu vou além agora. E eu quero que você preste atenção. Eu lembro de uma freira, uma vez num retiro, e independente de religiosidade aqui, o testemunho daquela mulher, ainda que ela não saiba, era de uma profundidade que hoje eu vejo. Na época eu não enxergava, achava que a mulher era louca. E ela falava assim, que quando ela ia fazer compra, ela perguntava para o corpo dela o que seria benefício para ela. E ela ia comprar sapatos e ela perguntava para o corpo qual dos sapatos que ela tinha gostado que era para levar. Eu falava, meu Deus do céu, que mulher louca. E aí, com o tempo, eu fui entender que ela já tinha uma sabedoria, ainda que de repente não tivesse consciência dela, que quando nós perguntamos para o corpo responde. Isso chama cinesiologia, é uma linha terapêutica que já vai confirmar isso. E quando nós escutamos o corpo de maneira verdadeira e não o nosso ego, nós conseguimos tomar as melhores decisões, estar nos melhores lugares e fazer com que esse corpo, que é extremamente eficiente, permaneça na sua eficiência. Quando eu olho para o meu corpo e pergunto o que ele quer comer, se ele realmente está com fome ou se é apenas uma ansiedade minha, uma necessidade de manter a boca ocupada, se é uma necessidade de trazer um momento de felicidade efêmera, rápida, se é alguma coisa que está me faltando e eu quero preencher com essa comida, basta prestar atenção no que o corpo responde. Quando eu estou indo para um lugar que eu não quero ir, eu estou indo por obrigação, e o corpo, no momento de defesa, cria um processo alérgico, né? Várias linhas da medicina germânica e outras linhas terapêuticas vão falar sobre alergia, por exemplo.
que são de fundo emocional, 99%, se não a 100%, que são pessoas que nós não queremos ver ou lugares que não queremos estar. E o corpo, então, ele começa então a gritar ou criar até mesmo doenças que sejam contagiosas e permite a contaminação com essas doenças para que eu não tenha que estar onde eu não quero estar. É como se o corpo criasse um campo de proteção, que é a única forma que eu escuto, às vezes, eu tenho que escutar através só da enfermidade e da doença. A doença e a enfermidade não são castigos, já falamos isso em várias lives, mas é porque eu não tenho conversado com o meu corpo e ele não tem feito com que eu escute o que ele quer. O que você tem feito do seu corpo? Para quem você tem entregue o seu corpo? E é uma pergunta bem mais profunda que isso, né? Aonde você tem desgastado o seu corpo? Tem coisas que são necessárias, mas tem coisas que nós sobrecarregamos e usamos algumas mentiras para justificar essa sobrecarga. E aí vamos falar agora sobre a segunda base, que é a psique. As coisas que nós fazemos pelos outros ou em função dos outros, para que a gente seja aceito, para que a gente seja amado, ou então quando você está com raiva de alguém e você não consegue identificar o porquê dessa raiva, por que aquilo que ele disse machucou tanto você? O que foi dito que te desmereceu, te descaracterizou e te machucou? Será que é só uma proximidade ou aquilo que ele disse é algo que você tem tentado trabalhar ou que você tem negado o tempo todo? Sobre o seu jeito de ser, de agir, de fazer as coisas. Fala, às vezes, características que você renega em você. Por muito tempo eu reneguei minha voz, porque achava ela fina ou etc e tal, e aí a gente vai criando uma série de situações vai criando camadas de cristal, esperando que um concreto fique em cima de uma base de cristal. É óbvio que vai ceder. Então, melhor seria eu identificar essas bases cristalinas e transformá-las em ferro, em aço e concreto, para que não venham ruir com coisas às vezes aparentemente tão pequenas, como, por exemplo, o que os outros pensam e acham sobre nós. Quando nós escrevemos, né, estamos escrevendo ainda esse e-book, porque a cada dia eu trago um capítulo, um tema aqui, e aí a gente começa a perceber quantas pequenas coisas podem nos impedir ou embaçar a nossa felicidade. E quando são descobertas, nos trazem uma alegria plena, porque aí não tem mais nada que impeça essa alegria simplesmente existir, sem medo da preocupação, daquilo que os outros vão pensar. Por quê? Porque eu decidi me colocar em primeiro lugar. Bom, eu dei uma dica da parte física e biológica. Como olhar para essa base? Perguntando para o corpo. O que ele quer? O que vai fazê-lo feliz? O que vai trazer utilidade para este corpo? Depois, segunda dica, para a parte psíquica. Eu pergunto para minha mente o sentimento, por que eu tenho aqueles sentimentos? Por que eu tenho aquelas mágoas ainda? Por que eu tenho cativado isso? E, por fim, não menos importante, mas para que a gente possa fechar isso de maneira inteligente, é perguntar para Deus se eu estou alcançando o meu propósito. Conversar com o corpo, conversar com a mente e não conversar com Deus é simplesmente um ato de falta de inteligência. Porque se eu não creio em algo superior, eu fatalmente estarei amarrado e atado às minhas crenças, à minha limitação de vida. Então, é por isso que também temos que olhar para a nossa espiritualidade e entendê-la que ela vem apenas para selar, para melhorar aquilo que já deve estar cuidado, estar bom. Se você chegou agora, volte essa live, veja lá do início, veja as outras duas se você ainda não viu lá no canal do YouTube. Lembrando que na descrição desse vídeo vai estar o link
para o grupo do WhatsApp, onde vai ter lá a entrega do e-book, vai ter as regras certinho, e lá vai ter todos os vídeos. Nós vamos colocando lá e trazendo a cada uma desses vídeos um passo de como alcançar a verdadeira felicidade. Até a próxima, se Deus quiser, até amanhã, entre 10 e 10 e meia. A gente vai estar comunicando lá no grupo, tá bom? Fique com Deus, um ótimo dia, uma ótima e santa Páscoa.